Olá, minha irmã, seja bem-vinda à nossa oitava aula da Escola de Esté. Graça e paz para você, mulher restaurada, que está aqui conosco. Se você já tem participado das aulas, eu quero te dizer muito bem, você tem conseguido, o Espírito Santo tem te ajudado e você chegou na oitava aula. Mas se é a sua primeira vez aqui, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Logo após a ouvir essa aula, volte nas aulas anteriores, porque nós temos caminhado já 8 encontros e nesses 8 encontros o Senhor tem falado muito ao nosso coração. O meu nome é Daiane Fernandes e eu tenho um propósito no meu coração. O Senhor me entregou por misericórdia e graça, desde 2020, um projeto chamado Mulheres Restauradas. Se você não conhece esse projeto, aqui nesse canal tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Nós também temos um grupo no Telegram e nós caminhamos com o propósito de restaurar a família. O projeto Mulheres Restauradas, ele tem como propósito restaurar, é como uma árvore, começa pela raiz. Se essa árvore, ela é muito bonita, mas a raiz dela, ela não está tratada, ela não está saudável, pode prejudicar toda a estrutura da árvore, né? O seu sistema de raízes é o que dá um fruto saudável, uma folha saudável. Então, nós acreditamos que a raiz, a família, ela precisa ser curada para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja um lugar de cura. Tudo começa na família. E esse projeto nasceu em 2020, o Mulheres Restauradas, e a Escola de Esté nasceu nesse ano de 2025, mas foi gerado pelo Senhor, né? Tem sido gerado, já tem aí 2 anos atrás, ao meu coração, e o Senhor colocou no meu coração que tudo que Ele tem me ensinado, desde que o Senhor me chamou para ficar 1 ano em separação, 1 ano, né, longe das redes sociais, longe do WhatsApp, do Instagram. O Senhor me chamou para esse lugar em 2023, né? E Ele ministrou ao meu coração tantas coisas que eu nunca imaginei receber do Senhor. Quando nós nos separamos para ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ouvir coisas que o homem não fala, que as pregações no YouTube não falam, mas que a voz do Espírito Santo num lugar secreto ela revela. E se você é uma mulher que tem buscado profundidade no Senhor, eu digo para você, se separe. Tire um tempo de separação. Você não precisa ficar 1 ano como eu fiquei. Existem muitas formas de se separar e essa forma é o próprio Espírito Santo de Deus que vai te revelar, tá? Não copie, não seja cópia de pessoas, seja autêntica. Uma mulher autêntica, ela caminha com a voz do Espírito Santo. E uma mulher autêntica, ela não faz as coisas para agradar pessoas. Ela faz as coisas para agradar o Senhor. Muitas vezes você vai falar o que ninguém quer ouvir. Você vai silenciar quando as pessoas querem que você fale. Você vai andar na contramão. Ser uma mulher autêntica muitas vezes é andar na contramão. Não é o discurso dos homens que você vai fazer. É aquilo que a palavra de Deus ensina. E hoje nós temos visto muitas pessoas caminhando com discursos humanos totalmente longe da palavra. E o primeiro lugar que eu quero te convidar, conheça a palavra. Conheça a Bíblia. Minha irmã, não se deixe enganar. São muitas falsas doutrinas. É muita coisa que a palavra não fala. E muitas vezes nós caminhamos num sistema religioso que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu vivi esse sistema, tá? Eu vivi esse sistema, eu caminho com o Senhor, vão fazer 10 anos agora em maio. O Senhor me atraiu para Ele em 2015, logo após eu ter me casado. 3 anos, aliás, 3 meses depois que me casei, o Espírito Santo me chamou. Gente, quando o Espírito Santo chama, você não resiste, tá? Você não resiste. Eu não era uma mulher que buscava profundidade, buscava obediência. Eu andava com a religião. Eu andava na religiosidade. E religiosidade não é sinônimo de andar com o Senhor. Nunca foi. Os religiosos crucificaram Jesus. Crucificaram ele. Tudo bem, era necessário que ele fosse crucificado, porque se ele não fosse crucificado, o propósito do Senhor não se cumpriria nas nossas vidas dele ressuscitar, para que nós pudéssemos ser libertas do jugo da morte eterna. Mas muitas vezes nós estamos crucificando pessoas pela religião. E a religião, ela nos afasta do Senhor.
Mas a presença de Deus, o Espírito Santo, nos atrai para um lugar que é muito distante da religiosidade. E quando o Senhor me atraiu, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 33 anos. E eu digo para você, não tem coisa melhor. O Espírito Santo é que convence. Mas quando eu me converti, né, mesmo andando ali na presença do Senhor, eu andava na religiosidade também. Eu andei nesse lugar. Eu não conhecia o Jesus da Bíblia. Eu conhecia um Jesus totalmente diferente da palavra. E muitas vezes eu quis impor jugo nas pessoas, porque o religioso, ele impõe jugo. Ele quer que o outro faça o que ele quer, que o outro fale o que ele quer. Não, não é nós que impomos. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que toca. Nós falamos a palavra. A palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser ministrada. A palavra de Deus. Não o que eu acho, não o que eu penso, não um versículo isolado que eu pego e acho que aquilo ali é uma verdade absoluta quando eu nem li o contexto todo da palavra. Eu não sei para que povo aquela palavra foi escrita, qual era a cultura daquele povo. E eu pego aquele versículo e acho que aquele versículo é uma verdade absoluta, porque ela é só uma palavrinha e eu quero levar para as pessoas como se aquilo ali fosse, sabe, a minha verdade. Mas eu não li, eu não entendi, eu não conheci as escrituras profundamente. Eu só fiz ali apenas uma breve meditação daquilo que eu penso e daquilo que eu acho. Eu encaixo o que eu penso e o que eu acho naquele versículo para que as pessoas também pensem e achem como eu acho. E isso é perigoso, porque muitas igrejas estão vivendo por um sistema religioso. E eu não vim aqui falar sobre isso, né? Eu vim aqui deixar a aula 8, mas o Espírito Santo de Deus, ele move como ele quer. Você entende isso, né? Se você caminha com ele, você sabe disso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas o Espírito Santo de Deus move como ele quer. E quando eu venho aqui deixar a aula, eu não venho movida por mim. Eu faço sempre a minha oração, Espírito Santo, faça a tua vontade, a escola de esté do Senhor, eu sou do Senhor, ministra o coração porque alguém vai precisar ouvir essa palavra. Alguém vai precisar ouvir essa palavra. Talvez esse jugo que você carrega, minha irmã, é um jugo pesado. Tá pesando porque você não tá caminhando com a palavra. Você tá caminhando com a doutrina de homens. Você tá caminhando com um jugo de homens, não com o Senhor Jesus. Então reveja se esse jugo realmente é o Senhor que te deu, ou se foram homens que colocaram, se foi um sistema, se foram as suas mágoas, os seus traumas do passado, a sua falta do perdão. São muitas coisas, mas é necessário pedir discernimento. Espírito Santo, me dê discernimento. Eu era uma mulher insubmissa ao meu marido. Eu não sabia me submeter. Eu não sabia honrar a minha casa. Eu não sabia honrar os meus filhos. E eu achava que eu estava fazendo a obra de Deus de maneira correta. Eu não sabia os princípios da palavra. Eu não sabia qual era o princípio bíblico da minha vida. E eu queria fazer as coisas do meu jeito. Nós mulheres andamos por princípio. E esse princípio é o nosso relacionamento com Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. E quando eu falo Deus, não é ir para a igreja. É o seu relacionamento com Deus no secreto, gente. A gente confunde o nosso relacionamento com Deus em fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é se relacionar com Deus. Você já leu o livro de Lucas, onde fala de Marta e Maria? Marta servia Jesus, Maria estava aos pés de Jesus. Quem estava ali no seu relacionamento que Jesus quis mostrar, íntimo com ele? Marta que servia ou Maria que estava aos pés? Não é quem serve que anda com Deus, é quem tem intimidade, quem está aos pés aprendendo. E às vezes você acha que priorizar Deus é priorizar fazer a obra dele. E você deixa sua casa, você deixa seus filhos, o seu casamento, o seu marido, e você coloca a obra de Deus em primeiro lugar. A obra de Deus não é o seu relacionamento com Deus e nunca foi. Nunca foi. E Lucas 10 mostra duas igrejas, uma igreja de Marta, que é do serviço, e é uma igreja de Maria, que é do relacionamento. A igreja que se relaciona, ela cresce. A igreja que só serve, ela pode ter uma queda, porque serviço nunca foi relacionamento, tá? Eu posso ter um filho que faz tudo pra mim, mas que não se relaciona comigo, que não tem tempo comigo, que não me obedece, que não tem amor, que faz tudo forçado. Esse filho pode fazer tudo pra mim, mas ele pode ter zero de convivência comigo. Então, nunca foi sobre fazer, sempre foi sobre ser filho de Deus. E antes do primeiro ponto, seja filho. Daiane, como que eu faço para ser filho? Jesus falou lá em Mateus 6,6, entra no seu quarto.
fecha sua porta e entra nesse lugar, porque em secreto o teu Deus te vê. Entrar no quarto, gente, é intimidade, é relacionamento. É o tempo meu com meu pai. Eu vou me abrir, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou ler as escrituras, eu vou meditar, eu vou chorar, eu vou engrandecer, eu vou interceder, eu vou ouvi-lo. É o meu tempo com ele. E qual é o meu horário para ter esse tempo com ele? É o horário que você sabe que melhor se encaixa na sua rotina diária. Pode ser pela manhã, pela tarde ou pela noite, você tem que ter um momento com o teu pai. Qual o melhor horário? Priorize isso, mas não deixe de ter um dia esse tempo com o Senhor. E depois, é o teu marido. É o teu marido. Não é os filhos. Não é os filhos. Se você ler lá no livro de Efésios, tá? Você vai aprender que começa assim, ó. Primeiro, esposas. Efésios 5:22. Que cada uma de vocês se sujeitem ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos que a prioridade de um relacionamento é o marido. Os seus filhos vão casar, vão sair da tua casa. Os seus filhos nascem depois que você se casa. Primeiro você se casa, né? A não ser que você venha de um casamento que você, né, tem filhos de outro casamento, tudo bem. Mas se você casou com um homem de Deus, esse marido, ele se torna a ser a prioridade. Os seus filhos não são segundo lugar. Primeiro lugar, Deus, segundo seu marido. Se você aprendeu que primeiro é Deus, depois seus filhos, depois seu marido, você aprendeu de maneira errada. Biblicamente é Deus, seu relacionamento, não é o seu serviço. Deus, relacionamento, vida diária, como você se relaciona com as pessoas, o seu caráter, como você trata a sua família, isso também mostra como você se relaciona com Deus. Depois, o seu marido. Daiane, meu marido não é cristão. O meu marido, ele não está na presença do Senhor. Eu tenho que me sujeitar a ele, eu tenho que me submeter a ele. Sim, você vai se submeter a ele para que você possa ganhá-lo. Tá lá em 1 Pedro 3, se eu não me engano. Se eu não me engano, fala que e se os vossos maridos ainda não são cristãos, se submeta a eles e em silêncio você vai ganhar o seu marido com a sua atitude, com a sua forma de agir, de tratar ele, com o seu amor, com a sua honra. O meu marido pediu para mim fazer uma coisa que não é bíblico, então você não pode se sujeitar a ele porque é pecado. Existe uma forma de sujeição. Se o teu marido falou para você, hoje eu quero que você fique em casa comigo, com os nossos filhos. Eu não quero que você vá à igreja. Eu quero que você fique aqui cuidando da gente. Daiane, eu vou para a igreja ou eu fico em casa? Você fica em casa cuidando do seu marido, porque a igreja começa dentro da sua casa. Para algumas pessoas isso vai parecer um absurdo, mas para o Senhor, honrar o teu marido, se submeter a ele é uma forma de ganhá-lo. Então, se você cuida dele e ali em espírito você adora ao Senhor, o Senhor não vai te castigar por causa disso. O Senhor vai te castigar sim, se o teu marido falar, vá fazer, vá atacar alguém, vá bater em alguém, vá fazer coisa que não é biblicamente falado. Mas se o teu marido pediu hoje para você não ir fazer uma coisa, se ele pediu, fica aqui comigo, se submeta a isso. O Senhor vai trabalhar o coração dele, o Senhor vai ministrar o coração dele, vai falar, olha, ela ficou com você, olha, essa mulher tá mudando. É essa sujeição. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo que a gente quer. E se submeter ao marido é muitas vezes honrar a Deus através do marido. Quando você honra o marido, você honra a Deus. Você sabia disso? Por quê? Gente, eu não deixei a aula da semana passada porque eu estava gripada. Mas eu vim aqui deixar a aula de hoje mesmo tossindo, mesmo gripada, porque eu sei a necessidade que o Senhor tem colocado no meu coração dessa aula de hoje, né? Então, se submeta ao marido como o Senhor. E os filhos são em terceiro lugar. Depois são os seus filhos. O cuidado, a atenção, o zelo, o carinho.
E depois, se você trabalha, você tem que honrar o seu trabalho. Se você trabalha fora, se você tem um patrão, né? Vai trabalhar. Ah, eu sou dona de casa. Não peguei um copo com água. Honra a sua casa. E um ministério é depois. O seu ministério fora de casa é depois. Quando a gente aprende isso, as coisas começam a dar certo na nossa vida. As coisas começam a andar. Então nós precisamos aprender biblicamente a palavra do Senhor, para a gente não se perder. E para a gente ser essa mulher bíblica, a gente tem que gastar, não é perder, gastar tempo com as escrituras. Porque muitas vezes ouvir sermões, não sou contra, gente. Não sou contra, e eu escuto a palavra de ministros, sim, no YouTube, mas se você só fixa nisso, você pode aprender coisas erradas. Se você não busca entendimento pelo Espírito Santo, você pode agir de maneira errada. Um dia eu fui uma mulher tola, porque eu segui muitas coisas que não estavam na Bíblia. Eu não conhecia a verdade do Senhor Jesus. Eu ainda estou conhecendo, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou revendo muitas coisas. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos confronte, sabe? Quem não se permite ser confrontado não tem renovação de mente. Tem pessoas que não aceitam ser confrontadas. Se a palavra não for do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, ela não aceita. E o Senhor começou a me transformar quando o Espírito Santo começou a me confrontar. O Espírito Santo, ele não te afronta, ele te confronta, porque ele te ensina, ele te transforma, ele te corrige. O Espírito Santo te corrige em amor. Então, se permita ser corrigida. E Esté, quando ela chega aqui nesse lugar, que a gente vai falar no capítulo 7 hoje a respeito do momento em que Esté ela é aceita pelo rei, porque ela não estava pedindo algo ela não estava pedindo algo para si própria. Ela estava pedindo algo em relação ao seu povo, porque ela não era egocêntrica. Ela sabia que não era sobre ela, era sobre o povo dela, que era um povo de Deus, os judeus. Muitas vezes, os nossos pedidos, eles são egocêntricos. É muito mais sobre os nossos benefícios do que o reino. Sobre o reino, sobre as pessoas que estão necessitando. Era um povo que iria morrer, era um povo que iria perecer. Então ela entra diante da presença do rei e ela começa a pedir pelo seu povo. E ela começa a falar: o meu povo vai perecer, o meu povo foi entregue para ser morto. É nesse lugar que nós, mulheres bíblicas, aprendemos que os nossos pedidos, eles são em torno do reino do Senhor. Muitas vezes, até Tiago, né? O livro de Tiago fala sobre isso. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para nossa própria vontade, nossos próprios prazeres. Quando você faz um pedido a Deus, esse pedido envolve o reino, envolve a glória de Deus, ou envolve mostrar para alguém alguma coisa. Às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, faz isso na minha vida. Fulano precisa ver que o Senhor é na minha vida. E a gente às vezes quer mostrar para o outro por orgulho, pelo nosso eu, para dizer que a gente é santa demais, para dizer que Deus é na nossa vida, mas não é na vida do outro. Como que nós podemos ser parecidas com Cristo se nós muitas vezes agimos de forma que Cristo não agiria? Estela fala aqui no capítulo 7, né? Eu tenho Efésios aqui, deixa eu voltar para o livro de Esté. Gente, a aula foi totalmente diferente do que eu pensei, viu? Mas eu tô aqui resfriada, tossindo, dando pause várias vezes nesse vídeo, porque eu começo a tossir. Mas eu tô aqui sentindo que essa é a aula que o Espírito Santo quer falar com a gente.
Eu não posso trazer o que não está no coração de Jesus para nossa vida, gente, não posso. Vou só ler aqui o capítulo 7, que fala sobre esse pedido de Esté diante do rei. Que ela fala assim, lá no verso 3, tá? Então a rainha Esté disse: se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu aceitaria, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar um rei por uma coisa dessas. Olha a humildade de Esther. Ela está falando, se fosse para ser escravos, nós aceitaríamos, mas é para matar o meu povo. E ela sabia que o povo judeu era o povo de Deus. Então o pedido dela não era sobre ela, era sobre o propósito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Estela queria ver o Senhor agindo através da vida dela, não por algo que era relacionado a ela, mas ao povo também que ela era. Hoje, quais são os motivos da minha oração? Por que eu quero que o Senhor faça algo na minha vida? Por que eu quero que o Senhor cumpra algo na minha vida? E o rei aceita o pedido dela. Por que o rei aceita? Hoje o nosso rei é Deus, né? Aqui vamos colocar a figura de Deus principal na nossa vida, porque ele é o principal. Estamos diante do Rei dos Reis. O que eu peço para o rei? Tem a ver comigo só? Tem a ver com as minhas vontades, com o meu eu? Ou tem a ver com pessoas, tem a ver com o reino, tem a ver com famílias? Vamos meditar sobre isso nessa aula de hoje. Que o nosso coração, ele venha a ser um coração que transborda em fazer a vontade do Senhor, e que os nossos pedidos não sejam só voltados àquilo que a gente quer por orgulho, até mesmo às vezes por arrogância. Sabe, eu vou pedir isso para Deus porque eu preciso que as pessoas vejam que eu consegui isso aqui. As pessoas não têm que ver. Tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos precisa ser para que Jesus seja honrado. Nós precisamos sair de cena, minha irmã. Sair de cena é difícil, porque hoje o sistema quer nos colocar em evidência, quer nos colocar à frente. Mas a gente precisa entender assim, quando eu saio de cena, quem aparece? É Jesus. E eu quero que Jesus ele apareça na minha vida, eu quero que ele apareça na sua vida em primeiro lugar. Como mãe, como esposa, como serva. Porque servir, muitas vezes, o servir começa na nossa casa, no nosso lar, para depois lá fora. Como a gente trata as pessoas de dentro da nossa casa? Às vezes as pessoas de fora a gente trata tão bem, fala manso, ô minha irmã, ô meu irmão, e com os nossos filhos, com o nosso marido, como a gente tem falado, quando ninguém vê, só Deus nos vê. Então que essa aula traga despertamento. Despertamento. Amém? E até o nosso próximo encontro.